Olá, meus irmãos. Abram comigo aí a palavra do Senhor no livro de Salmos, no Salmo de número 77. O título do Salmo é o seguinte: ao mestre de canto, Jedutum, Salmo de Asaf. E o Salmo diz assim: eleva a Deus a minha voz e clamo. Eleva a Deus a minha voz para que me atenda. No dia da minha angústia, procuro o Senhor. Erguem-se as minhas mãos durante a noite e não se cansam. A minha alma recusa consolar-se. Lembro-me de Deus e passo a gemer. Medito e me desfalece o espírito. Não me deixa espregar os olhos. Tão perturbado estou que nem posso falar. Penso nos dias de outrora, trago à lembrança os anos de passados tempos. De noite indago o meu íntimo e o meu espírito perscruta. Rejeita o Senhor para sempre? Acaso não torna a ser propício? Cessou perpetuamente a sua graça? Caducou a sua promessa para todas as gerações? Esqueceu-se Deus de ser benigno? Ou na sua ira terá ele reprimido as suas misericórdias? Então, disse eu, isto é a minha aflição. Mudou-se a destra do Altíssimo. Recordo os feitos do Senhor, pois me lembro das tuas maravilhas da antiguidade. Considero também nas tuas obras todas e cogito dos teus prodígios. O teu caminho, ó Deus, é de santidade. Que Deus é tão grande como o nosso Deus. Tu és o Deus que opera as maravilhas. E entre os povos tens feito notório o teu poder. Com teu braço remiste o teu povo, os filhos de Jacó e de José. Viram-te as águas, ó Deus, as águas te viram e temeram. Até os abismos se abalaram. Grossas nuvens se desfizeram em água. Houve trovões nos espaços, também as suas setas cruzaram de uma parte para outra. O rimbombar do teu trovão ecoou na redondeza. Os relâmpagos alumiaram o mundo. A terra se abalou e tremeu. Pelo mar foi o teu caminho, as tuas veredas pelas grandes águas. E não se descobrem os teus vestígios. O teu povo, tu o conduziste como rebanho pelas mãos de Moisés e de Arão. Meus irmãos, nós temos aqui um salmo onde logo no início o salmista revela um contexto difícil, é um contexto de constrangimento, de sofrimento, aonde ele percebe-se, enquanto povo, e ele clama ao Senhor. Ele diz que é o dia da angústia, no dia da minha angústia eu procuro o Senhor, e ele levanta as mãos, diz aqui, erguem-se as minhas mãos durante a noite e não se cansam, e a minha alma recusa consolar-se. Ele diz que busca o Senhor e passa a gemer, o espírito dele se desfalece, ele não consegue pregar os olhos. É um contexto difícil, é um contexto onde ele se sente como se Deus tivesse afastado a graça dele de sobre o povo e que somente a ira, a justiça de Deus permanecesse sobre esse povo. Olha o que ele diz do versículo 7 até o versículo 9, rejeita o Senhor para sempre? Acaso não torna a ser propício? Essa é uma declaração de quem está se sentindo rejeitado pelo Senhor, como se o Senhor tivesse se esquecido dele e do povo. Cessou perpetuamente a sua graça. Então, o contexto do Salmo todo, inicialmente, até chegar nesse versículo 10, é um contexto de aflição, de angústia. E nesse ponto, eu quero te convidar a refletir um pouco em como que o salmista enfrentou isso, para que de uma forma devocional nós possamos pensar um pouco na nossa própria vida, e colocar o nosso coração diante do Senhor para aprender com esse salmo a enfrentar momentos assim. E a gente vê que ele está angustiado, ele não consegue pregar os olhos, ele está ali na presença do Senhor e ele se questiona, A graça do Senhor cessou, a promessa dele caducou,
Ele esqueceu de ser benigno, né? Na sua ira, ele reprimiu a misericórdia. Ele está fazendo esses questionamentos, que são questionamentos que às vezes você pode estar se fazendo exatamente nesse momento, em razão das dificuldades que você está enfrentando. Mas olha como que ele saiu dessa situação. O versículo 10 ele diz assim: então disse eu. Primeira coisa, houve uma reflexão. Ele entendeu o que estava acontecendo. Então ele chegou a essa conclusão, né? Então disse eu, isto é a minha aflição. Tudo isso que ele estava falando aqui, o Senhor cessou perpetuamente a sua graça, esses questionamentos, ele fala, isso é a minha aflição falando. Né? Isso é a minha angústia que está falando, mas isso não corresponde à verdade. Isso não é a realidade, isso só é a minha angústia falando. Então a primeira coisa, irmãos, é a gente ter essa consciência que num contexto desse, a nossa angústia, a nossa tristeza, a nossa aflição pode nos enganar, nos levar a pensar coisas e a fazer questionamentos que não procedem, que desviam o nosso foco e nos impedem de pensar corretamente, de enxergar corretamente. Então, o que nós temos a partir do versículo 11? O salmista começa a se recordar dos feitos do Senhor. Ele fala, recordo os feitos do Senhor, pois me lembro das tuas maravilhas da antiguidade. Considero também nas tuas obras todas e cogito dos teus prodígios. E aí ele começa então a se lembrar. E vai fazer menção a uma série de questões que nos remetem ao período do Êxodo, quando o povo foi alcançado pela mão bondosa de Deus e experimentou libertação ali quando era cativo no Egito. O que a gente aprende então com isso aqui, irmãos? É que a gente tem que, nessa hora, nos lembrar dos feitos poderosos de Deus. Temos que nos lembrar daquilo que Deus já fez na nossa história, daquilo que nós já experimentamos da graça de Deus, para que no dia que se chama hoje, o nosso coração renove a esperança. Mas além daquilo que Deus já fez na nossa própria vida, nós temos que olhar para a história da redenção. Lembrar como que Deus, da forma como o próprio Deus nos ensina na sua palavra, como que Deus veio agindo ao longo da história para levar o seu plano de salvação ao pleno cumprimento. Como ele agiu lá atrás, em todos os momentos. Como que ele chamou Abraão, como que ele tratou de Isaac, como que ele tratou de Jacó, dos filhos de Jacó, depois da família de Jacó, que se transformou naquela grande nação chamada de Israel, libertou aquele povo como mão poderosa do Egito, como que Deus se mostrou Deus diante de Faraó e de todos aqueles deuses do Egito, como que Deus cuidou desse povo durante todo esse tempo. E no grande ápice da intervenção divina na história, na encarnação do nosso Senhor Jesus Cristo, na sua morte e ressurreição, como que Deus nos amou e providenciou a salvação. Salvação abundante para todos nós. Ao nos lembrar disso, o nosso coração tem que se revigorar, tem que se fortalecer e se encher de esperança. Então, nos momentos de dificuldade, irmãos, não deixe a angústia falar. Não deixe a tua dor falar. Não deixe a tua aflição falar. Deixe a palavra falar. Deixe o Senhor falar. Se lembre daquilo que o Senhor já nos revelou na palavra dele. Lembre-se dos feitos poderosos do Senhor. E renove o teu coração com esperança, com fé e com disposição para caminhar. Porque assim como o salmista declarou aqui, o teu povo tu o conduziste como rebanho pelas mãos de Moisés e Arão. E aqui ele está fazendo menção ao povo que foi conduzido para fora do Egito por Moisés e Arão. Deus continua conduzindo o povo dele, continua conduzindo a mim e a ti. O Senhor continua conduzindo as nossas vidas. Que o Senhor te abençoe, te fortaleça, te renove a fé, a esperança, o ânimo e a força para continuar caminhando na presença dele. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.